Biografia de William Carey. Reconstruir e substituir. Em 11 de março de 1812, William Carey estava almoçando com vários assistentes na faculdade de Fort William. Entre uma garfada e outra, os homens discutiam o novo dicionário multilingüe que estava sendo formatado. Ele estava sendo preparado para ser impresso em Serampo. Muitos dos assistentes que almoçavam com William ajudaram no projeto, que levou 5 anos para ser concluído. O dicionário fornecia a palavra em sânscrito e depois sua tradução em todas as línguas da Ásia. Apesar de ter sido algo de preparo demorado, William sabia que seria um recurso que facilitaria em muito o trabalho futuro de tradução. O sino da torre do relógio da faculdade acabara de soar 1 da tarde quando Joshua invadiu a sala onde o grupo estava comendo. William se virou para ele com um olhar surpreso, imaginando o que ele estaria fazendo em Calcutá. "Eu tenho que falar com você", Joshua disse em um tom de urgência. O olhar sério no rosto de Joshua fez com que William se levantasse de imediato e levasse Joshua a seu escritório. Sentado no escritório, Joshua disse a William sua razão para ter ido ali. "É a gráfica", começou ele. "Ontem à noite um incêndio varreu o local e não sobrou nada." William ficou muito chocado. Atordoado, ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que acabara de ouvir, até que disse: "Não sobrou nada? O que você quer dizer com nada?" Tudo começou no depósito de papel. William Vardy ficou lá depois que os trabalhadores foram para casa. Ele estava sentado no escritório quando sentiu o cheiro de fumaça. Ele se virou e viu que a fumaça estava se infiltrando por debaixo da porta. Correu pelo corredor e a fumaça ficava cada vez mais espessa, até que ele não pôde ir mais longe. Ele podia ouvir as chamas crepitando no depósito. William colocou o cotovelo na beirada da mesa, inclinou-se para a frente segurando a cabeça entre as mãos e soltou um suspiro profundo. Joshua continuou. William Vardy percebeu que o fogo era grande demais para ele lutar sozinho. Então correu de volta para o prédio, fechando todas as janelas e portas enquanto voltava. Ele correu para fora gritando. Alguns dos trabalhadores ainda estavam se movimentando do lado de fora e correram para pegar baldes de água. Eu estava na sala de aula e corri para fora. A essa altura, a fumaça subia pelo telhado. Foi quando vi William Vardy correndo de volta do barracão com uma serra. Ele gritou para eu subir no telhado com ele. Ele viu um buraco exatamente onde ele pensava que o fogo tinha começado. E então baldes de água foram içados e nós os jogamos diretamente no fogo. Levou 4 horas para apagá-lo e mesmo assim parte do papel ainda estava queimando. Joshua mudou de posição na cadeira e ao fazê-lo, William notou o quanto ele parecia cansado. Joshua tinha anéis sob seus olhos. Então William pensou naquilo que Joshua acabara de lhe dizer. Então o fogo destruiu apenas o papel? Graças a Deus a tradução e os tipos estão seguros. O que faríamos se os tivéssemos perdido? Joshua baixou a cabeça e começou a chorar. "Perdemos tudo", disse ele. Mas a voz de William sumiu. Ele não conseguia pensar em mais nada para dizer. Quando Joshua recuperou a compostura, ele continuou a história. "Depois que o fogo acabou, nós saímos. Ele tinha alguns papéis que queria tirar do escritório para o caso de haver algum saque durante a noite. Eu levei os estudantes de volta ao dormitório. Eles estiveram ajudando a combater o fogo e já passara da hora de dormir. Ninguém sabe ao certo quem fez isso, mas enquanto estávamos fora, alguém abriu todas as portas e janelas da gráfica. Com um tremendo assobio, o fogo voltou à vida e se espalhou rapidamente. Quando William Vardy e eu voltamos, o prédio inteiro estava tomado pelas chamas, e o vento aumentara abanando as chamas e lançando fagulhas nos prédios da escola. Eu acordei as crianças e cerca de 100 de nós formamos linhas de balde para jogar água no fogo, mas não ajudou muito. Por volta das 2 horas da madrugada, o fogo se apagou. No entanto, o dono já tinha sido feito. Toda a gráfica e tudo que estava nela ficou arruinado. "Eu preciso ver o que pode ser feito", disse William depois de um longo silêncio. "Espere aqui enquanto eu digo ao reitor o que aconteceu e peço para ser liberado de minhas palestras." 1 hora depois, eles estavam remando no rio Ugly em direção a Serampo. O reverendo Thomason, o capelão da faculdade, fora enviado com os 2 missionários para ajudar de qualquer forma possível.
A cena em que William se deparou ao sair do barco foi terrível, muito além do que as palavras poderiam descrever. Onde antes ficava a gráfica, havia agora um emaranhado de madeira carbonizada, misturada com pedaços de ferro retorcido e pedaços de papel ainda fumegantes. Finos pilares de fumaça subiam ao ar. Todos pararam o que estavam fazendo, enquanto William caminhava em silêncio pelos restos carbonizados. Enquanto caminhava, William chorava baixinho. Então ele se virou para Joshua e disse: em uma noite curta o trabalho de anos foi consumido. Quão insondáveis são os caminhos do Senhor. William Ward saiu da casa da missão para cumprimentar William. Nada foi salvo? William perguntou a ele. As notícias são melhores do que pensamos a princípio, ele respondeu. A prensa em si sobreviveu ao fogo, e com um pouco de trabalho pode ser consertada para imprimir de novo. E há cerca de 4.000 caracteres não foram danificados. Alguns dos papéis no meio das pilhas também podem ser utilizados. E os manuscritos? William perguntou em um sussurro, já sabendo no coração a resposta. Os manuscritos foram todos queimados. Eu sinto muito, respondeu William Ward, pegando William Carey gentilmente pelo braço. Entre, Charlotte está ansiosa para ver você. Ele afastou William Carey da destruição e entrou na casa. No interior, a esposa de William estava deitada no sofá, como sempre fazia. Quando ela viu William, pegou em sua mão. William se sentou no chão ao lado dela e eles choraram juntos. Naquela noite, William e os missionários se reuniram para repassar tudo o que perderam. O esboço final do dicionário multilingüe, as gramáticas Sikh, o Telugu, 10 versões da Bíblia que estavam em vários estágios de impressão, uma tradução e interpretação escrita religiosa hindu em que William e Joshua estavam trabalhando havia 6 anos. Muitos conjuntos de tipos de fontes cortadas à mão em várias línguas asiáticas e centenas de resmas de papel. Somando tudo, William disse a seus colegas missionários: estimo que entre 9 e 10 mil libras em valor de mercadorias pegou fogo na noite passada. É claro que não havia uma maneira de colocar um preço sobre os manuscritos das várias traduções que William completara e que estavam na gráfica esperando para ser impressas. Ele continuou: no entanto, não devemos deixar isso nos derrubar. Devemos permanecer no mesmo curso, confiando em Deus, que nos trouxe seguros até aqui. Podemos reconstruir e substituir o que foi perdido. Foi necessário esperar 4 dias até que os restos da gráfica ficassem frios o bastante para a última busca. Cada fragmento de papel era levado a William com cuidado para ser identificado. Algumas partes eram páginas de suas traduções. William colocava essas páginas em caixas com gentileza, para serem recopiadas mais tarde. Enquanto vasculhavam os restos da gráfica, eles não conseguiram determinar o que causara o incêndio. Também não conseguiram descobrir quem abrira as portas e as janelas da gráfica, permitindo assim que o fogo voltasse à vida. Os servos indianos ficaram surpresos com a rapidez com que os missionários começaram a reconstruir. Eles pensaram que eles simplesmente fariam as malas e partiriam depois do incêndio. Notícias do desastre se espalharam com velocidade pelo distrito. A ajuda começou a chegar. Os alunos de William da faculdade fizeram uma coleta para ele. George Whitney, o doador da prensa, passara a residir na Índia outra vez e também fez uma doação. No total, o dinheiro chegava a quase 900 libras. Foram necessários 6 meses para que a notícia do incêndio chegasse à Grã-Bretanha. Mas quando isso aconteceu, os cristãos dali entraram em ação. William Carey e a gráfica de impressão eram os tópicos das conversas e orações em quase todas as igrejas da nação. Foi a primeira vez que muitas pessoas na Inglaterra ouviram falar de William, e o que eles ouviram fez com que se interessassem. Indivíduos e igrejas davam o que podiam para reconstruir a gráfica. A Igreja Batista de Malta, onde William fora pastor, doou 50 libras, enquanto as igrejas em Edimburgo se uniram para levantar 800 libras. William Wilberforce, o militante anti-escravista, enviou 10 libras e a Sociedade Bíblica, formada em 1804, doou 2.000 resmas de papel. 2 meses depois de a notícia do incêndio atingir a Inglaterra, 10.000 libras haviam sido coletadas. Muitas delas provenientes das igrejas anglicanas, bem como de igrejas batistas e de outras denominações.
No Natal, Andrew Fuller se viu obrigado a enviar cartas em nome da sociedade missionária, dizendo às pessoas que dinheiro suficiente havia sido coletado para substituir o que se perdera, e que eles não precisavam enviar mais nada. Em todos os lugares da Inglaterra onde os membros do comitê da sociedade missionária iam, as pessoas lhes pediam para mostrar um retrato de William Carey. As pessoas ouviram muito a respeito dele. No entanto, elas queriam ver como ele era. Só que não havia retrato de William. Então Andrew Fuller escreveu para William Hard e pediu que ele fizesse um para ser pintado. William Hard contatou Robert Roman, supostamente o melhor artista da Ásia, e com relutância William pousou para que sua foto fosse pintada. Ele escolheu ser pintado sentado à mesa, cercado por papéis e livros, com um assistente a seu lado e uma tradução em sânscrito na mão. William Hard mandou o retrato à Inglaterra, onde gravuras foram feitas. O comitê então vendeu as gravuras por £1 cada. O lucro das vendas era para os missionários da missão em Serampore. Logo, retratos de William Carey estavam pendurados em igrejas e casas em toda a Grã-Bretanha. Foi uma coisa boa que William nunca descobriu quantas gravuras dele haviam sido vendidas. Ele ficaria envergonhado ao pensar que tantas pessoas queriam a gravura de um missionário careca de 52 anos pendurado em sua sala. O incêndio em Serampore e a subsequente captação de recursos na Grã-Bretanha tiveram outro efeito. Pessoas que antes não se importavam com os missionários começaram a questionar a política da campanha das Índias Orientais de não permitir que mais missionários entrassem na Índia. De fato, enquanto William Carey, William Hard e Joshua estavam na Índia havia muitos anos e tinham amigos poderosos ali na Inglaterra, a Companhia das Índias Orientais ainda se opunha oficialmente aos missionários. Ela demonstrara essa oposição ao longo dos anos, recusando-se a permitir a entrada na Índia de um grupo de 5 famílias da América do Norte que havia se juntado à missão de Serampore e ao deportar o Dr. William Jones, que havia ido à Índia para trabalhar ao lado dos missionários. William Wilberforce, que fizera uma campanha bem-sucedida para abolir a escravidão em solo britânico, liderava a luta contra a Companhia das Índias Orientais. Aonde quer que se fosse, ele falava sobre o envio de mais missionários à Índia. Agora que o comércio de escravo foi abolido, a exclusão dos missionários da Índia é de longe o maior dos nossos pecados nacionais. As igrejas de toda a Grã-Bretanha se juntaram à luta, e em 1813, William Wilberforce apresentou ao parlamento uma petição com mais de 500.000 assinaturas, insistindo que mais missionários fossem autorizados a entrar na Índia. A petição levou a um longo debate no parlamento. Os homens que haviam no passado sido governadores gerais da Índia foram solicitados a dar testemunho. Lord Wesley falou em nome dos missionários, usando todo o bem feito pela tríade de Serampore, como prova de valor do trabalho missionário. Outros homens tentaram despertar suspeitas e medo. E se os missionários acabassem causando tumultos? Eles perguntaram. E se insultassem as religiões locais e perturbassem a paz? E pior, e se o comércio fosse interrompido como resultado de suas ações? No decorrer do debate, William Wilberforce fez um discurso em que descreveu as contribuições de William Carey à literatura, ao trabalho de tradução, à compreensão cultural, à horticultura e à agricultura. No entanto, foi o fato de William ter dado todo o seu salário de 1.500 libras para a missão, o que impressionou de fato os políticos. No final, William Wilberforce venceu a luta, e em 28 de junho de 1813, a Carta da Companhia das Índias Orientais foi alterada para dizer que era dever da Grã-Bretanha promover a felicidade do povo indiano, e que parte disso consistia em lhe oferecer ensinamentos religiosos e morais úteis. Por fim, foi aberto o caminho para os missionários, e eles poderiam viajar com liberdade para a Índia e por todo o seu território. William Carey recebeu a notícia da melhor maneira possível. O filho mais novo de seu irmão Tom, Eustace, foi o primeiro a receber a licença para ser missionário na Índia. Eustace chegou e se apresentou ao tio William para o trabalho.